Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Sport Recife, campeão da Copa do Brasil de 2008, derrubando vários gigantes pelo caminho. Quase todo mundo já o dava como eliminado, uma das maiores surpresas de campeões nacionais dos últimos 20 anos, e esse vai ser o objeto de estudo do nosso vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aqui apresentar o nosso time base, comandado pelo técnico Nelsinho Batista. Magrão no gol, Luizinho Neto, ou Diogo, pela lateral direita, Igor e Durval, os dois zagueiros, Dutra, o lateral esquerdo, Daniel Paulista e Sandro Goiano, os dois volantes, Carlinhos Bala, o meia pela direita, Romerito, depois o Luciano Henrique, aqui o meia pela esquerda, o Enilton era o segundo atacante, o Leandro Machado, o centroavante. Esse elenco ainda tinha o zagueiro César, né, quando o Nelsinho optava por jogar com 3 zagueiros, usava o César muito como titular, o lateral e volante Fábio Gomes e também o centroavante Roger. O time era um misto de 4-2-2-2 com 4-2-3-1, principalmente pelas características diferentes dos meias. Então, por vezes, a gente poderia ler esse time assim, no 4-2-3-1, mas como isso no Brasil demorou a se difundir, muita gente ainda lia no 4-2-2-2, então para todos os efeitos, e daqui a pouco a gente vai esmiuçar as características dos jogadores, isso vai ficar um pouco mais claro, beleza? Como eu disse, por vezes o Batista, Nelsinho Batista, optava por ter um sistema de 3 zagueiros, e aí o zagueiro César entrava no time no lugar do Enilton, beleza? Com isso o time jogava, vou colocar aqui ele mesmo, na zaga, um 3-4-1-2, com o Carlinhos Bala passando a ser o segundo atacante ao lado aqui do centroavante, beleza? Na maioria dessas opções, o lateral direito era o Luizinho Neto, que era bem mais ofensivo do que o Diogo. O Diogo se tornava uma opção quando o time jogava com uma primeira linha de 4, que era realmente o sistema tático mais padrão desse time do Sport. Então vou devolver aqui o time ao 4-2-2-2 para a gente poder explicar isso um pouco melhor. O Dutra, ele era um lateral mais ofensivo, bem mais ofensivo do que o Diogo. E ele tinha mais permissão para atacar, o que casava mais com as características dos dois meias desse 4-2-2-2. Por quê? Como o sistema tático principal do time era esse, o lateral Diogo ele apoiava mais por dentro, ajudando os volantes, o Sandro Goiano e o Daniel Paulista, que eram muito bons marcadores e também tinham muita qualidade na distribuição para armar o time e também davam uma boa proteção aqui aos dois zagueiros, beleza? Como o Diogo não dava muita profundidade pela direita, o Carlinhos Bala, que era o meia por ali, funcionava quase que como um ponta, mais aberto, explorando as jogadas de mano a mano e a sua qualidade individual para o drible. O meia pela esquerda era o Romerito, o grande maestro do time, o camisa 10, o artilheiro da Copa do Brasil naquele ano com 6 gols. Ele era o principal nome da equipe, mas ele estava emprestado pelo Goiás, que solicitou o seu retorno antes das 2 partidas finais, e aí ele acabou ficando de fora dos 2 últimos jogos. Não escondeu a sua frustração com a falta de bom senso, né, da diretoria esmeraldina, mas como ele partia aqui da esquerda para dentro, ele abria espaço justamente para a ofensividade do Dutra, que era quem dava ali essa opção mais aberta. Beleza? E quando ele deixou o time, quem ficou incumbido dessa função aqui foi o Luciano Henrique. Foi ele quem assumiu a titularidade da posição. Alguns até enxergavam um losango no meio campo, mas o que dava para ver era mais uma linha de 3 realmente na frente da dupla de zaga, beleza? Com isso a variação ofensiva do time era mais ou menos uma espécie de 2-3-3-2, com uma segunda linha de 3 mais aberta do que a primeira, né? O Bala aberto pela direita, o Dutra dando amplitude pelo lado esquerdo. Como eu disse, o time poderia ser lido também no 4-2-3-1 se considerarmos o Enilton um ponta esquerda. Ele na verdade era um segundo atacante, mas ele caía muito mais por aquele lado. Inclusive ele jogava menos aberto do que o Bala, do lado oposto, exatamente pelas ultrapassagens do Dutra. Então aqui no 4-2-2-2, se a gente for visualizar bem como era a postura do time, ele era um pouco assimétrico, tá? A gente via o Bala mais na direita, o Romerito ou o Luciano
mais centralizados, e assim era esse quadrado do meio campo, que não era bem um quadrado, né? Nem sei que tipo de forma geométrica seria essa, mas a gente tem aqui uma assimetria na linha dos volantes e na linha dos meias, e também com a linha dos atacantes, porque o Enilton jogava mais pela esquerda, caía mais por aquele lado, e o centroavante era o Leandro Machado, né, experiente atacante. Não era só um incômodo para os zagueiros, mas também abrir espaços para quem vinha de trás, com as suas intensas movimentações. O reserva imediato dele era o Roger, né, de tantos clubes, Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Inter, Corinthians. Se listar todos aqui, a gente fica o dia inteiro para falar de todos os clubes que o Roger jogou. Em 2008, a Copa do Brasil ainda funcionava naquele velho formato em que clubes da Libertadores não participavam. Inclusive, na primeira fase, caso o visitante vencesse por 2 ou mais gols de diferença, se classificava sem a necessidade de um segundo jogo em casa. Mas nem por isso a campanha do Sport deve ser diminuída. Primeira rodada, o Sport empatou fora de casa com o Imperatriz do Maranhão por 2-2 e venceu em casa por 4-1. Na segunda rodada, vitória do Leão nos 2 jogos, 2-1 e 4-1 contra o Brasiliense. Nas oitavas, o Sport enfrentou o Palmeiras, 0-0 em São Paulo, e adivinha o placar na Ilha do Retiro? Isso mesmo, 4-1. O terceiro placar repetido na competição em sequência, todos esses jogos em casa. Então a torcida já estava até mal acostumada de vencer por 4-1 sempre. Dessa vez já não foi qualquer adversário, foi o Palmeiras, inclusive tinha sido campeão paulista, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo naquele ano. Nas quartas de final, o Internacional de Porto Alegre derrota por 1-0 no Beira-Rio, vitória em Recife por 3-1. Dessa vez não foi 4-1. Nas semifinais, Vasco da Gama. Dessa vez o Sport fez o primeiro jogo em casa, venceu por 2-0. Na volta no Rio de Janeiro, em São Januário, Caldeirão, o Vasco devolveu o placar, levou o jogo para os pênaltis. Edmundo, o animal, ele mesmo, jogava no Vasco, isolou a cobrança dele e o Sport se classificou para a decisão por 5-4. E na grande final, o adversário foi o Corinthians, que depois de um 2007 terrível, né, que culminou inclusive com o rebaixamento do Timão para a Série B, chegava à decisão, talvez até como favorito para muita gente que ainda a essa altura subestimava o Sport. E o Corinthians venceu o primeiro jogo por 3-1 no Pacaembu. Na época ainda havia o critério do gol fora de casa como critério para desempate, e foi esse golzinho que o Sport marcou em São Paulo que fez com que o 2-0 conquistado pelo Leão na Ilha do Retiro fosse o suficiente para dar ao clube rubro-negro o título de campeão da Copa do Brasil em 2008. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!